Boa noite! Boa noite a todos! Boa noite, Lu. Ei, Júlia! Ei, Jonathan! Boa noite, gente! Como vocês Boa estão? noite. Ei, Daniel! Tudo bem? Bem, e você? Graças a Deus, tudo na Santa Paz. Deixa eu ver aqui, a Lu tá entrando. Deixa eu ver aqui. Muito bem, gente. Então vamos dar aqui prosseguimento. Vou mostrar a vocês. Hoje tem várias coisas aqui que a gente precisa trabalhar, tá bom? Só um minutinho, vou projetar aqui. Bem, deixa eu colocar aqui. O Pedro tá entrando. Aqui. Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver aqui. Isso. Tá aparecendo agora. Ok. Muito bem, né? Vamos iniciar a nossa segunda etapa aqui da AIA, da nossa avaliação de impactos ambientais. Hoje tem vários avisozinhos aqui importantíssimos para a gente, tá? Antes até mesmo do conteúdo, mas que eu preciso repassar para vocês aqui, tem realmente até bastante diversificado. Vejamos. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, chamar atenção e distribuição de pontos, tá? Tem uma coisa que é importante chamar a atenção de vocês. Foi na semana de palestras, eu encaminhei para todas as minhas turmas, né? Vi ali o WhatsApp, vocês viram. O material referente à segunda etapa, né? Distribuição de pontos, atividades, enfim. Mas tem uma coisa aqui que na nossa disciplina eu preciso frisar e chamar a atenção de vocês. Olhem só, eu vou compartilhar aqui distribuição dos nossos pontos, porque impacta, né? Eu não sei se vocês repararam lá na distribuição, mas é porque aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Muito bem, aqui eu acho que eu consigo, deixa eu ver. Não, acho que eu consigo só um minutinho aumentar isso daqui, né? Aqui, ó. Só um minutinho, gente. Aqui. Não. O diacho. Não, vai assim mesmo. É o seguinte, gente. Deixa eu ver se tá sujo. É aqui, não é? Isso, sim. Ó, gente, é o seguinte. A nossa disciplina, ela foi eleita, né? Vocês sabem que eles informam quais que são as disciplinas que fazem parte daquela avaliação de proficiência. E a nossa disciplina, Letícia, e a nossa disciplina, ela faz parte da avaliação de proficiência, tá bom? Isso impacta a gente por quê? Porque a avaliação de proficiência, ela tem um valor de 2.000 pontos. Isso significa que a nossa oficial 2 terá o valor de 2.000 pontos, né? No somatório aqui para dar os 4.000, tá certo? Então, eu queria só chamar a atenção de vocês da importância da avaliação de proficiência, né? Na época que foi tudo, eu inclusive sempre coloco ali para vocês, chama atenção, né? Mesmo que não fosse da disciplina, eu já chamaria, mas ainda impactando para a nossa disciplina, então, é fundamental, né? Então, isso daqui, ó, é um detalhezinho que é importante, né? Porque faz parte aqui, interfere na nossa distribuição de pontos, tá bom? Uma outra coisa também é o seguinte, reparem que semana que vem a gente tem uma atividade, né? Em relação a essa atividade, eu vou explicar para vocês, tem uma questão aqui, né? Aqui na nossa disciplina que eu vou explicar, tá? Daqui a pouco eu vou explicar um slide que eu arrumei ali. E os trabalhos, que são as práticas, né? São 2 práticas, igual foi semestre passado, mas aí eles vão ser complementares. Vocês vão apresentar num único dia, que é esse dia 19 de novembro, tá? É uma apresentação presencial em PowerPoint das 2 práticas, tá? E vocês, né? E tem a entrega do relatório contendo o estudo de impacto e o RIMA, que são as práticas 3 e 4,
tá? Então, vocês vão me entregar ali o trabalho teórico e a apresentação, tá? Perfazendo, né, 1.800 pontos distribuídos aí entre a apresentação e o relatório, tá? E a entrega, aqui do print do desafio nota máxima, nota 10, não, acho que é nota máxima, acho que eu errei aqui. Enfim, é o desafio nota máxima, 200 pontos, porque a nossa disciplina, como ela não tem aquelas questões de aprendizagem, né, e diagnóstico aí, para poder validar, vocês fazerem, que na hora da gente sempre é solicitado para cobrar de vocês os prints e tudo, aí para dar um estímulo a vocês a fazer e ter uma pontuação aqui para gente, tá bom? Ok? Em relação às práticas, eu encaminhei para vocês alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa, né? Porque encaminhar ali para o WhatsApp. Ok? Tudo tranquilo? Tudo, Tudo Lu. tranquilo, Lu. Então tá joia. Chamando a atenção, né, que são duas práticas, tá? Até mesmo porque, recordando na primeira etapa, eu lembro que teve uma hora que tinha gente que achava que era só um, né? Então, assim, fiquem atentos, são duas práticas, e vocês vão apresentar dessa vez uma única apresentação, porque na verdade eles são complementares, né? Bem, então isso daqui que eu queria apresentar, eu sempre faço com todas as minhas disciplinas, que eu acho que é fundamental, que é uma coisa que sempre impacta muito nas disciplinas, que é a distribuição dos pontos e as atividades, tá? Bem, qualquer coisa também no decorrer, é só me perguntar, vocês sabem disso. Deixa eu voltar aqui, para a gente voltar no... Aqui eu acho que tá até aberto, né? Tem que estar aberto. Aqui, ó. Compartilhar. Oi, diga. Oi, Pedro. Tudo jóia? Essa avaliação Jóia. de proficiência fica no portal? Ela é institucional, Pedro. Eles sempre mandam instruções para gente na hora que tiver da avaliação de proficiência, Aí tá? você tem aquele agendamento lá, né? Pelo semestre passado, ele foi pro próprio sistema, pelo próprio AVA. Tá? Tá, beleza. Mas Então, você faz o tinha visto lá. seguinte, eu não tenho, por enquanto, eu não tenho maiores instruções, né? Então, vamos aguardar, porque eles só avisaram quais são as disciplinas, né? Impactadas em essa avaliação de proficiência. Então, quando ou tão logo eu receba alguma informação a esse respeito, pode ficar tranquilo que eu repasso para vocês, tá bom? Beleza. Tá? Pode ficar tranquilo. Semestre passado foi, mesmo ali entrando pelo AVA, os alunos fizeram, e é interessante que à medida que vocês fazem, a nota já vem diretamente para o ambiente da disciplina. Então, no meu caso, né, enquanto professora, eu vejo ali a nota de vocês. E ele já entra na hora que eu peço depois aquele relatório final da pontuação da disciplina e vem separadamente, tá? Então pode ficar sossegado, as instruções, assim que elas chegarem, eu repasso a vocês, fico ali. Ô, gente, não esquece, né? Porque sempre também tem um período de tempo que eles deixam a prova disponibilizada. Pode ficar sossegado que eu, em relação a isso, eu vou lembrar, tá? Vou fazer o seguinte, como eu sempre faço, vou deixar o aceite do colega aí com vocês. Qualquer dificuldade, vocês me falam, tá? Para mim toda hora não ter que ficar aqui interferindo, né? Até interferindo aí na projeção do material. Qualquer coisa, é só me falar para ninguém ficar aí com dificuldade de entrar na sala, tá? Bem, aí, olhem só. Como eu falei com você, semana que vem, né, que é aquela atividade online, que tem um valor de 500 pontos, eu vou fazer o seguinte, a gente vai ter uma diferença aqui na nossa turma. Uma diferença por quê? Aqui na turma, nós temos os alunos enadistas. E vocês têm aqueles questionários 1 e 2 lá, né, que são muito importantes para que vocês façam. E
tem muita gente, porque eu venho até acompanhando, você sabe que eu, né, vou acompanhando, e tem muita gente que não fez nenhum deles, tá? Que já foram 2 e segunda-feira vai ter o terceiro. E aí eu vou fazer o seguinte com vocês. Essa atividade que tem um valor de 500 pontos, para vocês que são enadistas, vai ser realizar esses dois questionários, tá? Inclusive, porque teve um número muito maior de alunos que fizeram o questionário 1 e que ainda não nem entraram no questionário 2. O questionário 2, ele tem 15 questões, gente. Ele é bem mais rapidinho. E ele é muito importante, todos eles são muito importantes, né? Mas o que me chamou a atenção é isso, que nem todos que fizeram 1 foram lá e fizeram 2. Então, se porventura é porque o 1 foi maior, pode entusiasmar. O questionário número 2 ele é bem menor, né? Bem mais sucinto. Então, não deixem de fazer. Então, por quê? Porque esses questionários, eles não têm pontuação, né? Vai ter o terceiro. O terceiro, ele vai ter a pontuação a partir do momento que vocês alcançarem ali, né? Uma determinada porcentagem, vocês têm a pontuação, inclusive, de uma maneira transversal. Mas então eu vou fazer isso, tá? Tem gente que já fez os dois questionários, tá? Aí é até bom que semana que vem, nesse momento, se quiser, pode entrar e fazer o questionário número 3. O importante é o seguinte, o que não falta para a gente é atividade, né? Então, eu darei atividade online, tá? Com valor de 500 pontos, mas para vocês que estão no ENAD, eu vou dar prioridade para vocês fazerem esse questionário e eu vou validar ele como esses 500 pontos. Porque é muito importante que vocês façam, é muito importante que às vezes a gente fica chato, tem hora que eu fico até assim, porque eu sei que eu, como professora parceira, né, eu fico ali naquela missão ingrata de, gente, faça, gente, vai estar chegando a segunda lista. Mas, ao mesmo tempo, é um carinho em relação a vocês, porque a prova do ENAD está aí, e vocês vão ter que fazer a prova do ENAD, né? Então, é importante. Também mandei para vocês aqueles vídeos, né, fazendo a correção, enfim. Então, eu queria, né, me explicar aqui para vocês isso. Essa atividade, depois, se vocês quiserem fazer por complemento para estudar para a matéria, é muito bem-vindo, mas eu vou avaliar ela, tá? Ela vai ser avaliada, esses 500 pontos para os alunos enadistas, são os 2 questionários, o questionário 1 e o questionário 2, tá? E é muito importante de fazer, porque lá a gente consegue perceber, tem gente que entrou, por exemplo, no questionário, mas não enviou, não finalizou, né? Porque tem que entrar, marcar e falar assim, enviar, né? Então precisa estar finalizado. Se eu só entrei ali, marquei umas 2 questões e ficou por isso mesmo, não finalizei o teste, é como se eu não tivesse feito. Ele não registra como finalizado. Então é importante ir, fazer e finalizar, tá bom? Ok? Todo mundo entendeu? Alguma pergunta? Ô, Lu, Ok. Oi, diga, Boa Lu. É a Lu que tá falando ou é a Karine? Agora eu fiquei na dúvida. Quem que falou oi, Lu? Foi o Karine, Pedro. É a Karine, isso. Pode falar, Karine. deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho dúvida. A gente consegue no nosso curso adiantar a matéria? Karine, eu acho que pode sim, eu acho que acredito que não tem um impeditivo. Tem uma questão de carga horária ou de excesso de disciplina, que eu acho que eu sei que tem um determinado limite. Mas me parece que se você quiser fazer alguma, né, a mais, por exemplo, eu acho que não tem problema nenhum, não. Só que aí tem que conversar com a coordenação, solicitar, e é lógico que sempre impacta também ali em termos de mensalidade. Mas eu acho, mas assim, eu não tenho certeza que eu não mexo com essa questão burocrática, Karine. Ali o dia a dia, né? Ali
termos de coordenação, essas questões. Se for o caso, eu acho que era bom você certificar e ver direitinho com a professora Tarabal, tá bom? Tá bom, obrigada, Lu. De nada. E de qualquer forma, eu até acho que pode, mas me parece que tem um determinado limite, né? Assim, não posso sair, imagina, eu estou no curso, quero sair adiantando o excesso. Não, né? Me parece que possa, se eu quiser fazer uma a mais, assim, eu acho até que pode sim, mas só não possa ter excessos. Eu acho até que existe um impeditivo para isso. Mas, de qualquer forma, essas questões assim mesmo, de logística, de questão burocrática, né? Isso é coisa mesmo de coordenação, até mesmo porque, às vezes, na hora que eu falo assim, eu acho, porque o que às vezes possa, num determinado período, depois passa no poder mais, né? Não é nem questão institucional, não, é a mesma questão mesmo de MEC. Então, tudo isso é regulado por essas questões, tá? Daquilo que realmente possa ser feito ou não. Então, eu peço para ver direitinho, se precisar de algum contato dela, enfim, depois você me fala que eu te passo no privado também, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Tranquilo? Tá? Então, semana que vem tem essa atividade. Mas para os meninos enadistas, podem, inclusive, ir fazendo, porque tem gente que não fez questionário nenhum, né? Nem um, nem dois, e segunda-feira já vai ter o terceiro. Então, podem ir fazendo. Aí chega a semana que vem, na hora da atividade, ótimo, você já fez os dois, para e vai fazer o terceiro. E o terceiro, o próprio sistema ali vai avaliar e você pode alcançar 300 pontos transversal, tá bom? E é isso, e o restante da pontuação continua no mesmo esquema, mas é só mesmo que eu senti, eu acho que vocês estão precisando desse incentivo ali para poder fazer algo que é tão importante, né? Que eu sei, a gente precisa de pegar um tempo para poder se dedicar a essas questões, é lógico que sim, né? Mas isso que é uma validade para vocês poderem, na hora da prova do ENAD, terem em termos de conteúdo, né? Poder revisar, poder recordar. E é interessante que porque todas as questões depois eu vou lá e faço a correção. É incrível como que a gente recorda, como cai, né? Até uma hora que eu não me contive, até falei assim, gente, tá vendo? Isso aqui é CMC, né? Isso aqui é aquilo que quando a gente entra na faculdade, a gente ouve falar e depois a gente vê que tá caindo ali em questão de ENAD, né? Então, é muito importante, tá bom? Bem, e aos meninos que não são enadistas, depois, gente, é interessante também, eu vejo se eu puder divulgar essas questões para vocês irem estudando também, eu acho que é muito importante, é muito bom, tá? Isso, Entrarem. Oi, pode falar. isso que eu ia perguntar, se a gente não consegue fazer de curiosidade, não. Fazer não, Daniel, porque é como se fosse uma disciplina. Né? É como se fosse uma disciplina que para fazer você tem que estar cadastrado. Por exemplo, aqui tem as meninas que que são do sétimo, que elas eram elegíveis, né? Mas o INEP, eles que literalmente identificam e escolhem ali os alunos para poder fazer o ENAD. Então, elas estão tendo acesso, e se quiserem, viu, meninas? Independente de ENAD, podem fazer. Então, porque elas foram cadastradas como alunas, né? Mas a sua turma não foi, Daniel, porque vocês não eram elegíveis para poder, tá? Mas eu acho muito legal ter o contato com as questões, né? Porque são todas questões que já caíram em prova. E é interessante que mexe muito com várias matérias, tá? Bem, mas não fica triste não, viu, Daniel? Porque eu também tenho resposta aqui para você. Espera aí. Em relação ao avaliar, já que a gente se encontrou durante a semana, vocês sabem que eu já fiz essa divulgação, porque desde o dia 18, que foi segunda-feira, já estava lá disponível para vocês. Agora, inclusive, eles mandaram, né, essa arte.
que é até para o aluno entender, né? Que para poder avaliar e para promover o nosso curso, o aluno tem que dar nota de 9 a 10, 9 e 10, tá? Se der 7 e 8, que a princípio são notas boas, né? Mas o aluno se coloca como neutro. Então, eles até colocam que a primeira pergunta do avaliar é a mais importante, que se você responder 9 ou 10, você está valorizando o seu curso, né? Enfim, então, e a partir da segunda pergunta, você avalia em detalhes o curso e a instituição. Então, chamando a atenção para vocês, aqui na nossa turma, todos vocês já fizeram vários avaliar, né? Então, não é novidade para vocês em relação a isso. E eu peço, entra, igual hoje mesmo, ficou disponível para os professores, ontem à noite que eu recebi o e-mail. Hoje eu já entrei, já fiz, porque da mesma forma eles também ficam com a gente. Já fez, já fez, já fez. Aí eu já entrei, já fiz, que aí é bom, né? Que aí eu já fico tranquila, já sei que enfim, não preciso ficar toda hora. Já fez, já fez. Então, se vocês puderem, façam, promovam o curso, né? Isso é importante, é bom para a biologia, né? Muito importante para a gente. Bem, e senhor Daniel, eu até falei para dar aqui para vocês esse retorno, porque foi uma solicitação sua, mas que a partir daí eu entrei no CRB, eu vou falar com os meninos, e eu também lembrei muito dos meninos do 8º período, porque eles estão formando agora, né? Então foi uma solicitação só para todo mundo entender. Daniel, na terça-feira, falou que acha, realmente, eu concordo inteiramente com ele, que a biologia ela é muito ampla, e que às vezes ele fica sem ter uma. Ou a gente sempre fica nessa dúvida, né? Será que eu realmente sei todas as áreas da biologia que eu possa vir a atuar? Né? E isso, na verdade, causa uma inquietude para a gente. Eu até falei com ele que esse sentimento. Não sei se eu ajudo o seu prejudico, mas que esse sentimento tem hora que até eu, enquanto professora, eu sei, né? Tem hora que eu também falo assim, olha que legal, tem um biólogo ali, né? Às vezes nem necessariamente eu achava que talvez nós estivéssemos também em uma determinada área, de tão vasto que é a biologia, né? E mesmo porque a questão de possibilidade real, tem muita coisa que vai abrindo frente, né, ao longo do tempo. Porque a gente não pode exercer a profissão invadindo outras profissões, né? Isso tudo tem que ser regularizado, não possa ser assim, minha vontade e acho que eu estou apta e vou. Não. Então, até isso também vão mudando, né? Porque as profissões vão ali, vão trabalhando, os conselhos vão trabalhando para ter essa permissão. Então, é algo que seja realmente dinâmico. Mas aí, diante da pergunta do Daniel, aí eu até perguntei para a turma, que aí contempla a turma dele e a turma da Letícia, da Sara, da Mariana. Perguntei a ele se era de interesse, porque o que eu pensei que a princípio pudesse ser interessante seria uma palestra do conselho, de alguém do conselho, né, o CRBio, para poder falar para vocês. Aí eles acharam interessante. E é o seguinte, aí entrando no CRBio, eu vi lá, esse é um vídeo, uma live que aconteceu no dia 16. E eu vou encaminhar para vocês no WhatsApp da disciplina da AIA, tá? Por quê? Se não me engano, pelo que eu vi ali, são 4 recém-formados em biologia e que já estão atuando em diferentes áreas. Então, também achei interessante. E só que eu queria primeiro explicar, né, para não mandar assim. E eu quero também isso mesmo, Daniel. E eu queria explicar e eu queria falar, colocar vocês juntos, gente, vocês do 8º período. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento que vocês estão vivenciando. E outra coisa também é que eu mandei aquele e-mail que eu perguntei na terça-feira, na quarta-feira eles já me responderam. Eles falaram que é possível sim, viu? Eles até falaram que é um prazer falar para a gente. E que iam ver uma data para poder fazer esse agendamento,
tá? Então, eu estou falando aqui porque é o único momento que eu leciono para todos vocês. Mas a disciplina da AIA é a disciplina na qual eu consigo estar com todos vocês juntos, né? Então, eu vou ver diante da possibilidade deles e eu vou estender o convite também para os meninos do 8º, né? Porque eu sei que vocês, particularmente, estão no momento de várias coisas, mas é algo profissional, né? É algo que eu acho que, no fundo, todos nós, e principalmente quando a gente está ali à mercê, porque todos vocês, né? Inclusive a turma do Daniel também, já estão aí, daqui a pouco estão formados também. Então, eu sei que é uma dúvida, um questionamento, uma insegurança, que eu acho que é bem-vindo. E se o pessoal do 8º também puder participar, eu agradeço muito também, porque para a gente mostrar interesse, né, fazer corpo ali diante das pessoas, né, de quem vier, porque foi convidado e para a gente prestigiar, tá bom? Porque eu acho que é interessante para vocês também, não é? Com certeza, Lu. Com certeza. Só agradeço. Então tá. Então, só para te dar esse retorno, que eu achei até interessante deles terem respondido muito rápido. Mas aí na hora de falou da data, aí hoje mesmo fui acompanhando, mas não falaram em termos ainda de uma data. Então, assim que tiver, eu coloco para vocês, aí eu peço, por favor, participar para a gente, né, sermos bons anfitriãos também, né? Porque quando vem gente de fora, assim, para a gente mostrar interesse e valorizar, né, em relação à presença deles aí com a gente. Bem, então era isso. Eu sei que eu tinha que falar, né, dar avisos, mas esses avisos, eles são muito importantes, impactam muito a gente aqui. E em relação a esse assunto, eu até ia mandar, mas é isso mesmo, é isso que você mandou, o Daniel. É porque na hora que eu entrei lá até para pegar o telefone e ver o que, né, você tinha, como que era para fazer isso, que às vezes tem sites que tem um local específico para a gente entrar e fazer solicitação, né, de palestra, visita, enfim. Aí eu Você vi quer que eu apago para você mandar? Porque eu acho que você mandando, o povo presta mais atenção, não sei. Não, mas não precisa pagar também, não? Depois eu encaminho. Quer ver? Eu encaminho aqui. Sobrepõe, mas não tem problema nenhum, não. Ok. Aqui. Eu só aqui, pelo menos do que eu tenho, ele vem com essa coisinha azul, talvez fica mais bonitinho, chama mais atenção de uma maneira geral. Principalmente porque a gente sabe que nem todo mundo, às vezes, que está aqui ou que está logado, está necessariamente ouvindo, entendendo o que a gente está falando, né? Então, às vezes, isso ajuda a chamar a atenção também. Enfim, então era isso. Porque formei agora é uma pergunta que a gente faz. Eu me recordo, eu chorei, vocês não têm noção. Que a gente acha que é só a gente. Isso que também é importante compartilhar com vocês. Esse sentimento, essa insegurança, ela é geral a todo profissional. E não é só dentro da biologia, não. A todos nós, viu? Pode ficar sossegado. E também dá um certo vaziozinho, né? É aquela coisa, que é aquilo que mais a gente quer, e eu imagino vocês o 8º, porque chega na reta final, então a gente não vê a hora, né? Nossa, não aguento mais, não vejo mais a hora. Mas na hora que finaliza, na hora que tem ali, na hora que acabou toda a cerimônia, que acabou mesmo, você fala assim, oh meu Deus do céu, que saudade, que até que você acostume e a vida segue. Então, é um sentimento que é comum, calma, né? É tudo muito bom e passa. Esse momentozinho, até mesmo esse vazio aí, no final passa, ele acaba sendo preenchido, né? E se Deus quiser, com coisas muito boas aí para vocês no futuro, se Deus quiser. Bem, então agora vamos, né? Afinal de contas, tanta conversa. Agora vamos falar da nossa, literalmente, né, da nossa AIA, entrando aqui na segunda etapa. Eu vou chamar a atenção de vocês, hoje eu vou falar, mas não vou ficar só falando também, não. Eu fiz um Kahootzinho aqui básico, eu até achei interessante, porque é um conteúdozinho que me permitiu colocar algumas
algumas coisinhas ali no Kahoot, né? Os meninos que sabem, que gostam, às vezes, que tem conteúdo que fica mais difícil. Esse, né, achei legalzinho, umas maledicências, às vezes, umas palavrinhas lá para poder pegar o povo que adora marcar o primeiro verdadeiro que aparece na frente dele, né? Então, só para causar um pouquinho mais de dificuldade aí para vocês pensarem. Então, nisso, e para a gente, né, tem até uma parte também ali de uma outra atividade que eu pretendo para vocês completarem, enfim, vamos ver, tá? O que eu sinto muito, eu acho que vocês também sentem, é o seguinte: a disciplina é o que a gente vê, né? É a avaliação de impactos ambientais. E a gente fica a disciplina inteira falando de avaliação de impacto ambiental, né? Porque é diferente, por exemplo. Mas você pode falar, mas é lógico, a disciplina é o que a gente vê. Mas é diferente. Às vezes você, por exemplo, numa CMC, vamos lá, primeiro e segundo períodos, onde eu tenho. Primeiro eu falo da célula, estruturas básicas, depois eu falo da parte bioquímica, que aí tem água, proteína, enzima, vitamina. Depois a gente vai falar de DNA, RNA, divisão celular. O que eu quero mostrar para vocês? Que às vezes tem disciplinas que a gente envolve até uma grande diversidade, né, de assuntos. Então, a gente dá mais para o aluno que está, às vezes, iniciando, ele acha que eu estou saindo do branco e indo para o preto, né? Estou no norte indo para o sul, que às vezes ele nem vê o link da coisa. Aqui não, a nossa disciplina, ela recebe o nome e a gente vem falando da avaliação. Aí, na hora que você muda um pouquinho, você vai falar do estudo de impacto ambiental. Aí, daqui a pouco, você fala do relatório de impacto ambiental. Então, dá aquela sensação de você estar sempre falando a mesma coisa. E eu queria chamar a atenção de vocês que dá essa sensação, mas que a gente tem, né, ali numa construção, itens que são importantes e principalmente a gente tanto falou aqui, né, até em virtude, lógico, daquela indagação do Daniel a respeito das nossas áreas, diferentes áreas, e eu hoje até peguei e falei assim, vou mostrar para os meninos, porque eventualmente vários de vocês possam vir a compor equipes que venham trabalhar na elaboração, né? Que vão fazer a avaliação, que vão elaborar um pré-estudo, que vão fazer estudo de impacto ambiental, que vão ter que elaborar um relatório, enfim, só para vocês terem a noção, né? Então, são passos, são elementos que são importantes nessa construção, porque é lógico também, né? Só entrando dentro de uma equipe dessa, tendo a dimensão da importância da sua responsabilidade, que eventualmente você vai conseguir enxergar o real valor dessa disciplina. Porque até então a gente sabe que é importante, né? A gente sabe que impacta realmente a vida das pessoas, porque na hora que a gente fala, por exemplo, é muito utilizado, hoje mesmo eu estava construindo um slide aqui, porque tem uma proposta de uma prática que a gente vai fazer durante a nossa aula, agora na segunda etapa, que fala muito de mineração, né? E é inquestionável, e eu acho que na hora que a gente fala de mineração aqui em Minas, não há quem, né? Quem não se assuste por tudo que a gente já vivenciou, né? Não quer dizer que aquilo que está longe eu não sinto, mas mais do que isso, quando está muito perto também, quando a gente faz parte, né? De todo esse processo que eventualmente causa de danos, né? Não só danos físicos, danos financeiros, mas principalmente danos, inclusive, que associam a perdas de pessoas, que associam, de fato, né, a pessoas. Então, aí a questão se torna uma dimensão muito maior.
Então, não tem como não colocar e não a pessoa não enxergar a real responsabilidade na hora que ela que ela tá ali, ela vai assinar algo que ela está avaliando, né? Que ela tá entregando um relatório de avaliação e ela tem que realmente apontar, chamar atenção para aqueles riscos, né? Enfim, é tão importante isso, né? E a gente precisa de fazer. Aí assim, mas chover no molhado. Mas se a gente não reforçar isso dentro de uma sala de aula, não tem como você depois cobrar do profissional porque ele não executou adequadamente. Então, embora seja chover no molhado, a gente vai chover no molhado a vida inteira. A gente precisa reforçar isso, né? Levar com seriedade. Então, a gente vai colocar aqui, então, esses são os estudos de base para o diagnóstico ambiental. O que é fundamental, né, para fazer um diagnóstico para você, né, prestar atenção, para você observar ali em relação àquilo que está sendo realizado, né? Bem, e realmente a base disso tudo, né? Para que você possa estruturar algo, para que realmente possa ser proposto, né, um estudo de impacto ambiental, você poder identificar, literalmente, identificar de uma maneira prévia. É aquilo que a gente já trabalhou anteriormente. Tem realmente importância se tudo isso for feito de uma maneira prévia, antecipada, né? Depois, tudo bem, possam ter ali elementos e precisam de ter para avaliação, mas aí muitas das vezes os danos já foram, as questões já aconteceram, né? Aí, e nem tudo a gente consegue remediar, né? Então, por isso que é muito importante. Então, a base disso é realmente ter essa identificação de uma maneira mais prévia possível, apontar os possíveis impactos para que, na hora, né, que se fala, não, realmente esse projeto ele vai adiante, esse projeto ele vai dar andamento, mas para que, de uma maneira competente, as pessoas possam minimizar ao máximo, né, os impactos sobre todos os pontos de vista e valorizar ali, principalmente, a vida dos seres relacionados ali, né? A vida humana, a vida animal, né? As espécies que estão ali associadas àquele projeto. E o resultado, né? Outra coisa. E o resultado desse trabalho é justamente você apresentar, porque a gente fala que é uma lista, né? Uma lista ali de possíveis impactos que possam acontecer. E é interessante, vocês vão ver, na hora que se fala, né, dessas apresentações, é muito importante que seja o mais objetivo possível. É interessante que muitas das vezes, na hora que a gente vai apresentar alguma coisa, a gente, na hora de ficar citando, né, itens, a gente achar que a gente tem que meio que florear, né, tem que completar, ou coloca mais palavras difíceis. Não, aqui no caso, é a objetividade, muito pelo contrário, né? É importante, essa questão de ficar floreando demais, tem hora que você acaba podendo cair numa redundância e até mesmo gerar uma interpretação errônea, né? Então, é muito importante que se possam ser listados de uma maneira objetiva, de uma maneira clara, que você literalmente vá direto ao ponto, tá? Mas aqui tá tão sucinto, né? Mas na hora de fazer, de elencar esses itens, que tem todos os itens possíveis e que realmente eles sejam mais objetivos, tá? Para não dar margem. E principalmente, gente, sejamos sinceros, a gente conhece o país também que a gente vive,
né? A gente não pode deixar margem a nada, não, porque se você coloca uma coisa que possa ter dupla interpretação, a interpretação vai ser de acordo com aquilo que eles querem interpretar, né? E depois, até mesmo para tirar a responsabilidade deles e falar, não era isso, não era bem, não entendi dessa forma, entendi de outra forma, por isso que eu fiz, se eu soubesse, né, não teria feito. Então, é muito importante. Identificar esses impactos não é muito difícil, não. E eu até acho interessante, né, na hora que no livro coloca esse ponto, o seguinte, que, na verdade, de uma maneira geral, encontrar erro não é difícil, não. Todos nós, né, podendo até tirar aqui, não necessariamente falando de impacto ambiental, se eu entregar para vocês um texto que eu escrevi para vocês corrigirem, pode ter certeza, vocês vão encontrar erros. Vocês vão falar, não, eu sugiro que fale diferente, né? Eu sugiro que destrinche em mais parágrafos. Ah, se eu fosse você, eu colocava outra coisa, colocava isso, aquilo. Por que eu estou falando disso? Porque apontar erros, né, problemas, de uma maneira geral, é uma das coisas mais fáceis. Então, de uma maneira geral, você poder identificar, né, impactos, questões que você pode falar assim, possa, né, não ser legal para isso, não ser legal para aquilo, de uma maneira geral, não é muito difícil, não. Agora, o que também é muito importante, que a gente consiga elencar e que a gente possa elencar, que a gente tenha a responsabilidade daquilo que a gente está apontando e que, inclusive, que a gente consiga ter, né, uma formação tal que eu consiga perceber além daquilo que também está mais ou menos óbvio. Porque existem algumas coisas, até mesmo nesse contexto ambiental, que a gente, né, não precisa nem ir muito longe. Às vezes, ali no dia a dia, numa situação bem mais rotineira, e pessoas leigas ao assunto, elas já conseguem prever, na hora que vê alguma coisa ali na televisão, falar, mas isso aí não vai dar certo, não. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, tem algumas coisinhas também que já estão no horizonte, né? Agora, o que é muito importante? Que esse profissional, né, ele consiga ir além, consiga enxergar além daquele óbvio. E outra coisa, também são equipes, né, multidisciplinares. Porque mesmo a gente como biólogo, na hora que eu vou voltar, na hora que a gente fala dessa diversidade toda da nossa profissão, não significa que a gente vá conhecer absolutamente tudo e ser um expert em tudo. Não, né? Nós temos limitação, tem coisas que a gente desconhece, a gente até fala, desconheço a esse respeito, né? Então a gente precisa também, por isso que é tão importante e é fundamental a gente, enquanto profissional, a gente trabalhar em equipe. Na hora de fazer, né, esses estudos ambientais, não vai ser um único biólogo. Tem um até que eu elenquei aqui, se não me engano, são 7 biólogos, né? Fora os estagiários, que eles também colocam lá no relatório. Então, assim, por quê? Porque acaba tendo vivência, embora sejamos colegas biólogos, existem, né, profissionais que estejam trabalhando de uma maneira mais intensa ali nesse ambiente, de uma maneira mais específica e que no conjunto eles se completam, né? Então é importante isso, esse discernimento, né, de observar. Aí também observar além desse óbvio, observar além, né, daquela linha ali tênue, do qual, de uma maneira geral, né, com um pouquinho de bom senso, grande parte também conseguiria enxergar, né? E nós, isso é uma pesquisa, formula hipótese, né? Na hora que você formula essas hipóteses,
Ou seja, você está ali falando, ó, esse determinado empreendimento, né, vai trabalhar com o quê? Então, são coisas que é muito importante, e a gente vai citar isso adiante, que para poder fazer esse estudo, né, é fundamental que você conheça o projeto. O que vai ser? O que vai ser implantado? Por que vai ser implantado? Quais que são, né, inclusive ali no dia a dia, então, daquele empreendimento, quais que são as ações que ela vai operar, né? Quais são os profissionais que estarão associados ali? Quais são os recursos que ele precisa, que ele vai utilizar naquele local, ou quais recursos que vão vir de outros ambientes para chegar até aquele empreendimento? Então, assim, é realmente, né, esse conjunto de informações que é muito vasto e que você, né, diante disso, você vai formular a hipótese. Porque a gente está prevendo e a gente está tentando prever algo para evitar que de fato ele aconteça, né? Porque senão não faria sentido. Eu não estou ali também formulando essas hipóteses e depois, tomara que aconteça só para eles verem que eu estou correto. Não, a gente está ali justamente para prever, né, antecipadamente, poder chamar a atenção disso para que ele possa ser, né, remediado, possa ser evitado, né, que é isso que é fundamental. Então, acaba que na hora que a gente fala formula hipótese, isso é uma pesquisa, né? Por essência, quando a gente faz uma pesquisa, inicialmente a gente formula hipóteses que possam ser comprovadas ou não ali no seu experimento, mas você inicia com pergunta, né? Com algumas perguntas. Aqui no caso, são várias hipóteses. E aí é muito importante isso, né? Porque essas hipóteses, né? Você vai ali formular, imaginar possíveis impactos que possam acontecer em virtude daquele empreendimento, né? E aí, né? O que eventualmente construir ali vai promover de modificação naquele ambiente, não só, né, aquele entorno, mas de alguma forma no entorno mais próximo, enfim. Então, assim, permitir, né, permitir enxergar, permitir, inclusive, se colocar no lugar do outro, quer seja esse do outro, né? Realmente o próximo, quer seja tentando ser sensível àquilo que possa acontecer com outras espécies, né? Que é fundamental. É muito interessante, é engraçado, vem de encontro que a gente estava falando essa semana aí, disciplinas passadas aí com vocês, quando a gente fala, olha, eu vou fazer um experimento, aí é muito importante que eu tenha ali artigos, né? Artigos científicos que antes eu busco, até mesmo para que eu possa nortear minha metodologia, para que eu possa me inspirar, né? Logicamente, quando a gente faz uma revisão, a gente sempre está fazendo uma revisão, mas eu quero que o meu trabalho seja inédito, né? Esse é o objetivo central. Mas a gente realmente abastece, né, ali de informações, e é tão gostoso quando às vezes você acha um artigo ali e fala assim, gente, olha o que ele fez, eu posso fazer isso com o meu material também, né? Olha que resultado interessante, que pergunta interessante que eu posso fazer. Então, tem hora que a gente se alimenta, né, em relação a isso. Bem, por que eu estou falando disso? Porque aqui também, na hora que a gente vai fazer essa avaliação, e é interessante que aqui, né, a gente coloca 2 pontos que são muito importantes. Primeiro, até vou colocar para vocês adiante, que a gente pontua um dos primeiros elementos que se faz para realmente ter um diagnóstico ambiental, é fazer revisão bibliográfica também, né? É verificar revisão bibliográfica do quê? De situações, empreendimentos semelhantes àquele que você está analisando, né? Mas esses são 2 pontos importantes. Primeiro, a analogia com essas situações similares,
né? Para você se inspirar e ter ali como experiência de situações de empreendimentos outros, né? Uma visão, uma observação que outros já fizeram. Então, isso é bem-vindo, né? Afinal de contas, sempre quando a gente tem ali, em termos de referência, analogias, né? Eu consigo ali, olha que interessante, aquilo né, que eles observaram que poderia acontecer de impacto lá, não é que, pensando bem, também possa acontecer aqui, né? Enfim, isso é interessante? É interessante. Mesmo porque, quando você se propõe, né, a fazer parte desse tipo de equipe, desse tipo de trabalho, é fundamental também que você se alimente de experiências, de trabalhos, né, passados, para você enriquecer, inclusive até mesmo o seu vocabulário em relação àquilo que você está se propondo a fazer, né, e ter uma visão mais ampla também. Então, isso é muito bem-vindo. Mas uma coisa que também a gente chama atenção, eu tô aqui falando, depois aparecer isso lá na frente, vocês vão ver. Mas é para a gente ir aqui na linha do raciocínio. Uma coisa também que é muito importante é que a gente também precisa de ter saber avaliar, né? Porque nem tudo que foi feito necessariamente foi bem feito. E a gente sabe muito bem disso, né? Nem tudo, às vezes, foi tão bem feito com critério assim, né? E aí a gente sabe, tanto é que a gente não sabe tanto criticar, a gente não fala assim, gente, como é que determinado empreendimento aconteceu? Como é que, eventualmente, ninguém pôde, ninguém antecipou, ninguém observou? Como isso não foi levantado de hipótese, não é? A gente, no dia a dia, a gente às vezes discute isso, então também é muito importante. Então, eu acho que isso são dois lados que vocês precisam ter, o bom senso, né? Precisam se alimentar do que tem ali, do ponto de vista de experiências, de projetos que já foram, né, inclusive implantados depois de terem passado por um estudo, por já terem passado por todos os protocolos, né, até que realmente tenham o aval para a realização daquele empreendimento. Mas a gente também precisa de olhar de uma maneira muito atenta, né? Principalmente porque a gente sabe aquilo que se refere a questões de proteção ambiental, a questões que envolvem, né? Porque aí somos nós de um lado do contexto de proteção ambiental e toda uma corrente econômica, política do outro lado. Então a gente também tem que ter sabe, essa sutileza de perceber até que ponto eu posso me inspirar, eu posso realmente perceber que isso daqui foi bem feito e me inspirar em cima dessas experiências, ou até que ponto eu vou ler, porque eu também preciso saber, até um senso crítico, né? E que de repente, eu possa perceber que eu posso fazer diferente também. Falei assim, olha, isso daqui, eles não pensaram nisso, né? Não fecharam os olhos. Então, é muito, muito importante isso, né? Muito importante isso. E são coisas que chamam atenção, né? Para vocês que imaginem que na hora que vocês fazem parte dessa equipe, na hora que você entrega o RIMA, você tá ali é o seu nome que tá ali, né? E você está testando, você está colocando, né, ali o seu nome em cima de algo que foi feito, que seja o mais bem feito possível, né? Acho que isso é muito importante. E aqui é o que eu acabei de falar com vocês, aqui, ó, pesquisa bibliográfica e consulta de trabalhos similares são os primeiros passos de uma equipe encarregada de planejar e elaborar um estudo de impacto ambiental. Realmente né? Como eu falei com você, gente, se a gente perceber, a elaboração de estudo de impacto, ele é uma pesquisa, né?
Então, os passos, existem alguns passos aqui que a gente vai perceber que são também, né, necessários aqui, assim como se eu estivesse fazendo uma pesquisa para um laboratório, estão dentro de um laboratório, né? Mas essa visão que eu acho muito importante, tá? Chamar a atenção. Eu vou pesquisar? Sim, você precisa. São os primeiros passos que você vai fazer, né? Porque ali é que você vai enriquecer e realmente se nutrir daquilo que é necessário para você ter um outro olhar sobre aquilo que você vai exercer do ponto de vista profissional, daquilo que você foi encarregado para trabalhar ali. Mas porque tem muita coisa que, né, particularmente, que está ali, que é lançado e que não foi bem feito, tá? Então, acho fundamental, né? Não existem, né, estudos de síntese quando esses projetos são baseados em tecnologias, novas tecnologias, né? E se torna muito, muito importante. Você acaba tendo ali, você tem que observar, né? Você vai fazer uma listagem objetiva, mas você tem que se estender ao máximo possível naquela análise, né? Você não pode ficar a nível superficial, né? Você precisa se basear e tentar entrar ao máximo ali no que aquilo que você está avaliando, tentando ir além. É interessante, vocês vão ver que nos estudos, em grandes empreendimentos, em situações, inclusive de grande monta, existe um estudo, até mesmo imaginando o fechamento daquele empreendimento, né? Aí, na hora que esse empreendimento acabar, e essa área, né? E o descarte de resíduos, né? Será que essa área, posteriormente, né? Porque a gente está falando de um estudo prévio até da própria implantação desse projeto. Mas é muito importante, e é isso que a gente está falando, né? Não é ficar só naquela coisa mais basal, a gente precisa aprofundar mesmo, imaginar e trabalhar em vários pontos, inclusive imaginar lá, né? Lá no final, às vezes são décadas depois, né? Porque ninguém faz um grande empreendimento imaginando que amanhã ele vai fechar, não é isso? Mas esse estudo prévio, até mesmo tentando minimizar os impactos com o fim daquele empreendimento, é importante. Por quê? Às vezes você pode ficar com um grande problema ambiental finalizando, né, também no final daquele empreendimento. Então, tudo isso, né, é muito importante ter essa visão mais ampla. Aqui, quando eu chamo a atenção de vocês, né, esse tenha cuidado, né, tem muito estudo ruim, tá? Tem muita coisa que você fala não deveria ter sido assim, não deveria ter ficado, né, tão superficialmente, né? E porque é inquestionável, né? Envolve realmente muitos itens, né, do que se refere ali a estudos, enfim, né? Impacta em vários setores da sociedade, né? E eventualmente ele possa acabar sofrendo, né? O próprio estudo sofrendo a pressão de outros setores ali da sociedade. Então é muito importante isso, né? Basta a gente ver o noticiário aqui no nosso país, né, gente? Do ponto de vista ambiental, não é só aqui não, tá, gente? Lógico, também é importante a gente destacar isso. Mas é inquestionável, a gente está falando disso no nosso país, a gente tem que chamar a atenção, né, das mazelas ou valorizar, tanta coisa também a gente tem que valorizar do ponto de vista, né, que nós temos, enfim, mas a gente tem que falar do nosso mesmo, né? Isso aqui não adianta ficar só olhando daquilo que foi mal feito lá fora, a gente tem que tentar verificar e para fazer melhor, né? E que as coisas possam mudar aqui dentro. Então, a gente sabe disso.
Essa, né, é interessante que em alguns países, até coloca aqui a Holanda e Canadá, né, como exemplo, existem alguns países que é comum a publicação de relatórios contendo os resultados do estudo de impacto ambiental, né? Ou então eles colocam ali as conclusões finais, tá? Das consultas públicas sobre os empreendimentos. E isso se torna, é como se colocasse, só para vocês entenderem o que isso significa, é uma maior transparência, né, em relação àquilo que está acontecendo. Então, isso é interessante, porque ele expõe, né, a partir do momento que você publica, né, porque às vezes, Luciane, mas é porque isso... Não, muitas das vezes isso acontece, logicamente existe, né, ali um estudo final, um relatório, ele é entregue, tem ele ali digital, que hoje sempre tem, mas ele tende a ficar, obviamente, em grupos específicos, né? Agora, nesses países, isso existe uma publicação, é como se é notória essa publicação e aberto, né? E direcionado, disponibilizado, essa é a melhor palavra, disponível a toda e qualquer pessoa, né? Que porventura venha se interessar pelo assunto. Então, isso é interessante, né? Porque expõe governo, expõe empresas, né? Isso é importante, tá? Então, essa publicação de uma maneira mais, né, mais transparente, mais bem divulgada, mais disponível, ela acaba ali, né, sendo interessante, porque dá realmente uma legitimidade maior para aquilo que foi feito também, né? Ok, gente, vocês estão caladinhos? Alguém quer comentar alguma coisa? Podem ficar à Até o vontade. momento, não. Oi, Pedro. Tá tranquilo, só prestando Tá. atenção aqui mesmo. Então, tá certo, tá que bom. Quando o assunto pega e fala sobre o governo, todo mundo fica bem apreensivo, né? Sara, deixa quieto, Sara. Não vamos mexer nesse vespeiro, não, viu? Vamos ficar quieto. A gente fala de uma maneira bastante generalizada, né? Porque, infelizmente, deixa quieto. Vamos voltar aqui para o meu slide. Bem, colocando aí, existe, né? Sim. Olhem, gente, vamos raciocinar. Se de fato, né? Aqui, ó, muito conhecimento acumulado sobre impactos ambientais, né? Que são ali, estão presentes. Gente, vamos ver se tanta coisa que já foi acumulado, que se sabe, daquilo que já foi feito, daquilo que já foi bem feito, daquilo que já foi mal feito, se tudo isso realmente fosse levado, né, em consideração, daqui para frente, eu acho que a gente só teria coisa boa, né? Porque é muita experiência, é muita coisa que, do ponto de vista ambiental, que nós já sofremos. Pare para pensar. Olha, assim, de uma maneira recente, aqui em Minas, particularmente, olha só, na hora que eu falo recente, porque eu sei que não dá para falar com vocês de muito tempo passado, que vocês não eram nem nascidos. Mas não precisa disso, não. E mesmo porque a minha memória também não ia, às vezes, tanto. Mas olhem, preste atenção. Quanta coisa que a gente já sofreu aqui, né? Se diante das primeiras mazelas, das primeiras tragédias, a gente já tivesse, de fato, aprendido, aí você fala, nossa, mas depois do que aconteceu, eram situações das quais já tinham, né, sido realizadas. Ok, mas será que não daria para perceber ou tentar evitar, né, que novas tragédias acontecessem novamente, né? Então, assim, existe realmente, tem muito conhecimento, tem muita coisa acumulada, tem muita coisa que já foi feita. Poxa, mas também tem que colocar isso adiante, né? Tem que querer aprender diante de tudo que já está aí,
posto, né? E aí até também a todos nós, porque a gente fala muito aqui do papel do biólogo enquanto profissional fazendo parte, né, desses estudos. E, por outro lado, é importante a gente, enquanto cidadão, né, que estamos aí no nosso dia a dia, que cobramos, né, que podemos fazer parte de algumas situações, não só profissional, mas como cidadão, né? Enfim, é muito importante isso. E para a gente, né, realmente poder crescer e melhorar isso tudo. No que se refere aqui, chama-se mesmo. Muito interessante se vocês realmente entrar em contato com essa, né, publicação, porque tem artigo, eu nem sei, eu consegui um artigo de impacto que eu não nem eu não acho que eu não tinha ele anteriormente. Na hora que eu coloquei o material lá disponível para vocês no AIA, no AVA, que ali tem muito material, mas tem um artigo, né, científico que vem falando sobre a AIA, enfim. Então, de uma maneira geral, quando a gente entra em contato com uma gama maior, né, de publicações a esse respeito, eles mencionam muito, dentro desses grandes empreendimentos e experiências de impacto, eles falam muito das barragens, né? Muito. E isso até anteriormente a qualquer experiência, infelizmente, negativa que nós já passamos, né? E o que eu chamo a atenção é o seguinte, que até a respeito a esse assunto, vocês já, com certeza, já acompanharam aí, eles já têm experiência, eles já sabem que, eventualmente, alguns tipos de construção de barragens são mais adequadas em detrimento de outras, né? E muitas das vezes isso, às vezes, não ocorre em função da questão financeira, né? Então, é muito importante que esse aprendizado que foi adquirido ao longo do tempo, das situações positivas e negativas que já aconteceram, mas que ela se sustente na tentativa de fazer melhor, né? De que daqui para frente possamos de fato fazer melhor, independente, né? Se eventualmente significa um gasto maior, mas que fossem, né, minimizar ali tantos outros prejuízos que eventualmente possam acontecer, não só os prejuízos financeiros, né? Raramente os estudos de impacto ambiental, eles são claros quanto à repartição justamente desses impactos, né? E a gente até coloca, e não precisa nem de colocar, né? Porque a gente coloca, mesmo porque na hora que eu monto todo o material, eu montei, como eu já falei com vocês, em cima do livro mesmo, né? Para ali, para a gente ter a sustentação teórica e não vir justamente por aquilo que possa parecer o correto. Não. Pelo livro, que é notório da área, né, da avaliação de impacto ambiental, então, justamente para a gente ter essa base. A gente não precisa colocar, né, mas é notório que quem mais sofre com tudo isso são, né, os indivíduos mais simples, né? É a população mais pobre. E até coloca, é a população mais pobre e gerações futuras, né? Por quê? Hoje impacta uma sociedade que muitas das vezes vai ser refém, né, das situações inadequadas, né, daquele empreendimento, realmente da construção desse empreendimento. Então, aí sempre se fica o quê? Mas em compensação vão ganhar emprego? Em compensação, ok, isso deva ser levado em consideração, sim. Mas até que ponto que também você não coloca uma determinada população no risco tal, né? Que não adianta eu ganhar emprego hoje e amanhã, né? Sofrer ali, não só a mim,
como, né, amigos e proximidade, sofrer ali mais em relação àquilo que foi realizado, né? Até inclusive com risco de vida, qualidade de vida, riscos à saúde, enfim. Tá? Então é algo que é notório, é inclusive conhecido, não só isso não é falado particularmente por uma visão nossa, mas sim, né, pelo próprio relato dentro do estudo de impacto, já é sabido que essa população mais carente é a população que tende a ficar com que, né, tende a ter como os riscos, né, daquele empreendimento. E os lucros acabam não indo para essa população, né? Elas vão para populações que estão bem distantes, populações que normalmente nem necessariamente conhecem a realidade daquilo que está acontecendo. Ela fica com os ganhos. Então, isso é algo que realmente acontece dentro, né, e que precisa ser observado como base, né, na hora que você está ali naquela avaliação, né? Quem é que realmente precisa ali da sua atenção, né? Na hora que você coloca, na hora que você prever que terá, né, eventualmente, até mesmo ganhos, né, que a população possa ganhar sobre alguns aspectos, mas poder chamar atenção, né, pôr na balança ali, também ajudar nessa reflexão de pôr na balança o que realmente vai mais pesar, né? Deixa eu ver aqui. Não quer. Não sei se eu acho da turma de vocês eu não consegui ver, não. É fundamental. É da turma daqui. Deixa eu ver aqui. Mas é porque nem sempre pediu esse para avisar que a luz lá acabou. De quem? Deixa eu ver. E aqui é o meu celular que não abre. Agora abriu, deixa eu ver. Felipe. Gente, deixa eu ver como é que aqui foi embora. Eu sei bem disso o que é, viu, Felipe? E os meninos. E os meninos da Biomol sabem também. Luz acabando. Enfim, nem me fale, gente. Na terça-feira, que eu lecionei para vocês na segunda, na terça-feira, na hora que eu estava já me organizando para entrar no Teams e tudo, começou o tempo de chuva, eu falei assim, oh meu Pai do céu, oh Pai Celeste, me ajuda aqui, né? Colabora comigo, né? Aí o Lu falou assim, oh, mas não tem jeito, eu falei assim, Lu, além de tudo é a mesma turma, Lu, não pode cair a luz 2 vezes. Como que eu faço? De jeito nenhum, eu sei bem o que é. Mas tudo bem, viu, Felipe? Depois vocês falam com ele aí, eu entendo. Mas tomara que a dele volte rapidinho, né? É dispensável, tá? É indispensável para que realmente essa turma, né? Essa equipe faça um estudo de impacto. Ela tem que ir, não só uma vez, mas ela tem que respirar aquele ambiente, né? Como que eu vou avaliar se eu não conheço? Como que eu vou avaliar, tentar antecipar se aquilo dali eu só sei por cartão postal, né? Então é impossível isso. E também não é aquela visitinha básica, né? De ali só conhecer, não. É inclusive frequentar aquele ambiente, verificar aquele ambiente, né? E a proximidade também, né? Inclusive no que se refere eventualmente a uma população na proximidade. Isso é fundamental, né? Agora, isso também não descarta de forma alguma, muito pelo contrário, isso só vem somar, porque o que a gente também precisa chamar a atenção aqui é que são fatores que não são excluentes, né? Você visita, você vai frequentar, agora você também vai lançar mão de situações em que hoje em dia são importantíssimas. Quando você tem imagem do satélite, né, daquela região, precisa de ter ali os mapas, né, os mapas topográficos da região. Então, assim, tudo que venha enriquecer o seu conhecimento e
colaborar, né, para que você realmente consiga enxergar, entender ali o que aquele ambiente, é muito bem-vindo, né? Você não vai ficar só por uma visão satélite, né, para poder resolver e tentar prever algum impacto possível. Mas o conjunto, né, de todas as informações são fundamentais. Até colocando aqui, né, a rápida consulta, fotografias aéreas, imagens de satélites, elas são fundamentais, essas são complementares, né? Então, inclusive aqui dá para perceber, né, uma determinada região está próximo, né, a determinados rios, fluentes, enfim, fazer toda uma noção, né, geral, geográfica, que vai te ajudar a ter uma visão, né, uma sensibilidade maior em relação àquilo que você está propondo, né? É importante, afinal de contas, os impactos ambientais, eles realmente, a interação do projeto que se propõe, né, que está ali proposto, com o meio ambiente. Então, é a interação daquilo dali que estão pensando em construir, que estão pensando, idealizando, né? E é importante você, por isso, eu já tinha falado anteriormente, né? Por isso é fundamental que você conheça ao máximo o projeto. E não só, né, na hora que a gente fala da construção daquele empreendimento, a gente não está falando dessa construção só física, não. Também, mas não só, né? Não é só chegar ali e imaginar que agora eu coloquei um shopping. A gente está aqui fazendo uma parte de uma equipe de biólogos, está avaliando os impactos ambientais, que vai ser implantado aqui um grande shopping, o maior shopping de BH, tá? Imagina. Ok, né? Então tem toda uma característica de uma construção física gigantesca, tá? Mas não é só entender este projeto físico. É também imaginar que a partir do momento que esse shopping foi construído, eu terei ali um movimento de pessoas circulantes, né? Eu terei ali um acréscimo de movimento de automóveis. Será necessário o aumento, né, de acesso, inclusive de ônibus, né? Transporte público. É importante imaginar que ali eu terei uma grande praça de alimentação, em que ali vão se gerar resíduos, né? E aquela dinâmica, e aquilo ali no dia a dia, e aquela operação, né? O que isso vai acarretar ali? Então, logicamente que tudo isso, essa interação de projeto, não só a implementação pontual dele e ignorar, né, a partir do momento que ele já tiver construído, como inclusive eu mencionei, imaginar até a possibilidade dele e de repente né, esse empreendimento não se fizer mais sentido, ele chegou ao seu limite, por exemplo, o que vai fazer? Como que... e também uma coisa interessante de chamar a atenção de vocês. Vamos imaginar que você trabalhou, tá? Um estudo de impacto para realmente um grande empreendimento. Ok, foi feito, né? Foram analisados os impactos. Provavelmente, pressupõe-se que se ele foi realizado é porque foram mitigados situações, né, para que aqueles impactos fossem reduzidos, ok. Mas imagina-se que dentro de 4 décadas aquele empreendimento ele se satura, né? Ótimo. Só que ali ficou uma grande área construída, um grande, teoricamente, elefante branco, e que, porventura, possa ser de interesse de uma outra empresa, né? Ocupar aquela área, transformar aquela área até para um outro tipo de empreendimento, mas que possa aproveitar, né, a estrutura física. Ok? Mas isso não significa que não vai ter que ter um outro estudo de impacto, viu?
Ah, mas é porque há 40 anos atrás já foi feito. Sim, mas acabou, findou. Agora tem aquela mega construção, aquela grande área, vai ser ocupada agora por uma outra empresa. Algumas alterações vão ser necessárias, algumas adaptações são fundamentais, né? Um novo estudo precisa ser implementado, tá? Logicamente, às vezes, numa atualização, numa situação particular diferente, mesmo porque o entorno muito provavelmente também já se alterou ao longo desses 40 anos hipotéticos aqui que eu estou construindo com vocês, mas o fato é que não dá para ficar aproveitando, já foi feito o estudo lá atrás, já estamos kits. Não, não é assim, tá? É um novo ciclo que se inicia, e a partir desse novo ciclo, tá? É fundamental que seja realizado um novo estudo, tá? Para realmente dar solidez e a preservação real, né? De tudo que se relaciona a esse entorno, ok? Aqui, gente. Mas isso que é importante citar, porque tem hora que você fala assim, nem tinha parado de pensar disso, mas é a base, né? O estudo de impacto ambiental, a gente está fazendo porque a gente vai depois entregar o relatório e ele faz parte dessa avaliação de impacto. E nós vimos desde o primeiro dia que a avaliação de impacto, ela ocorre de uma maneira prévia, ela é preventiva, né? Eu formulo hipóteses, eu imagino, cito prováveis impactos, né? Que aquele empreendimento vai acontecer, mas para que eu possa trabalhar, né? Previamente. Não tem como, né, aplicar a avaliação de impacto ambiental em situações que já estão degradadas, em situações em que problemas já existem. Então, aqui não tem como eu avaliar, né? A avaliação ela vem prévia. Agora, aqui o que está, eu já estou literalmente com uma situação impactada, né? Agora que eu vou fazer um estudo de avaliação de impacto ambiental. Não, já aconteceu. Então, eu falo previamente. Eu quero construir uma área para realmente dejetos, né? Para que a gente possa jogar ali restos, ou, por exemplo, na hora que se faz, né? Acho que na hora que se vai construir ali um local onde eu tenha um lixão, né? Um local onde é fundamental, ok, né? Vamos analisar qual que é o melhor local para se fazer, né? Elaborar ali adequadamente, com todo o cuidado, né? De captação, de resíduos, enfim, isso é fundamental, né? Aqui, essa equipe encarregada para o preparo do estudo, ele tem que ter conhecimento, que é aquilo que eu falei, comentei com vocês anteriormente, né? Mas como que eu vou entrar para a área sem experiência? Lógico, sempre tem. É uma equipe, né? Você pode entrar, né? Mas aí você vai entrar acompanhando, pegando experiência, sendo, né? Até mesmo colaborador ali de uma determinada ação, de um determinado grupo. Isso você só vai crescendo do ponto de vista mesmo de conhecimento daquele serviço, né? Então, logicamente, como todo e qualquer trabalho que se faça, existem indivíduos que já têm maior experiência naquilo que está sendo realizado, existem indivíduos que estão começando por agora. Mas, ao mesmo tempo, também, você, como biólogo, né, provavelmente, de alguma forma, também, você para estar dentro de uma equipe dessa, de alguma forma, você já trabalha ali com uma determinada área que você possa colaborar, que você possa contribuir, né? Então, é muito importante isso. E sempre tem,
né, dentro dessas equipes, aqueles que eventualmente já são de reconhecido experiência em determinados, né, pontos ali de observação, que vão mesmo ajudar, que vão chefiar, né, que vão colaborar de uma maneira ali de dar uma sustentação, até mesmo teórica e prática, para a realização daquele trabalho, né? Então é fundamental isso, verificar que a gente possa aprender participando dessa equipe, né? E logicamente tende a cada vez mais a expertise em relação ao trabalho, né? Só tende a crescer, e logicamente com essa dedicação que sempre é necessária, com muito, né, em termos de literatura, como a gente já falou anteriormente, tendo bom senso, até mesmo senso crítico, para poder avaliar o que você está, inclusive, lendo também, né, dentro desse contexto, e ali muito acompanhamento e muito trabalho no dia a dia. Bem, e aqui tem o Kahoot que eu coloquei para vocês, mas eu acho o seguinte, pelo aqui, ele não vai, eu não consigo basicamente em 10 minutos o Kahoot, então eu vou dar uma continuidade aqui, para depois a gente fazer depois do intervalo, tá bom? Porque senão vai ficar uma coisa esquisita em termos né, parar aqui ou sair, ninguém participar, né, porque tá na hora do intervalo, então não dá. Então, a gente vai dar uma caminhada aqui, depois não tem problema não. Bem, o que é fundamental? Que a gente possa, né, dentro desses estudos de impacto, tem ações, né, que são ali, que vão ser avaliadas, que serão as causas, né? Por exemplo, construir algo em determinado local, né? Um grande empreendimento, onde é necessário fazer, né, determinadas situações, construções, desmatamento, né? Sim, às vezes você vai precisar de fazer um grande empreendimento, em determinadas áreas a gente vai realizar a ação, né, de desmatar determinadas áreas. Então, essas são as ações, as atividades, elas são as causas, né? Só que a partir do momento que eu realizo essa ação, vai ter o desmatamento ali vai ser necessário desviar o curso, né, do rio, naquela outra área vai ser fundamental fazer uma grande ponte, tá? Construir uma grande ponte. São ações. Tudo isso são atividades que possam estar inseridas ali dentro desse projeto, desse grande empreendimento. Que é aquilo que a gente falou, são grandes empreendimentos que se destinam à área, né? Não vai ser ali eu construir a minha casa ali na esquina, que necessariamente vou ter uma avaliação de impacto ambiental, um relatório, um RIMA. Se fosse assim, aí é que aqui no Brasil ninguém ia conseguir construir mesmo, né? Vocês imaginam. Bem, e o que é? Depois, com essas ações, né? Quais que vão ser os impactos? O que é o impacto? Qual que vai ser a consequência? Foi necessário desmatar? Foi ação, né? Ela é uma causa que gerou como consequência, por exemplo, a perda de hectares de uma determinada espécie, né? Que é nativa daquele ambiente, que é exclusiva daquele ambiente, que ali frequentavam várias outras espécies animais, porque tinham ali um local de abrigo e de alimentação, né? Enfim, verificar a partir dessas ações o que possa gerar, né? Que é fundamental. Então, é sempre isso que é o que sustenta, né, esse estudo de impacto ambiental. Verificar o que vai ser possível, por isso, inclusive, que a gente citou, é fundamental conhecer o projeto, mesmo porque a gente precisa imaginar que, eventualmente, tem que ter esse cuidado, né, ter essa maldade. Será que tudo que vai ser realmente realizado está ali no projeto? Né? Então, é fundamental ter esse cuidado,
né? De realmente tentar entender aquele projeto. Será que está tudo falando direitinho, né? Será que está às claras todas as ações que serão necessárias para que esse empreendimento realmente seja implantado, né? Será que eles estão conseguindo realmente me passar tudo aquilo? Ou possa ter alguma coisa na entrelinha ali, né? Será que tem alguma coisa que, porventura, foi esquecida de ser citada? Né? Será que alguma coisa é conveniente de ser esquecida? Então, existe, por isso que é muito importante esse comprometimento, esse debruçar sobre, né, aquele momento ali que eu está fazendo um estudo de impacto. Para identificar, deve-se conhecer bem suas causas e ações, né? Inclusive hoje, levando-se em consideração toda essa questão tecnológica, sim, né? Saber que é necessário várias situações, vários acessos, que para aquilo realmente vingar, significa que às vezes haverá uma necessidade, né? De se chegar até a proximidade, para chegar energia elétrica a um determinado local, né? Mas isso não é ruim, professora. Olhando assim, não. Mas, eventualmente, para a energia chegar até ali, provavelmente várias coisas são necessárias ao decorrer do trajeto, né? Que também gera impactos. Então, assim, é ter essa visão, né? É muito mais plural do que a gente imagina. Não pode ter síntese, não, né? Aquela coisa. A objetividade, ela precisa na hora de você destacar o que vai acontecer, né? Mas na hora de olhar, você precisa de olhar, ter um olhar, assim, bem aguçado, bem interessado, né, em conhecer o que possa, até mesmo ser necessário para aquele empreendimento, né? Existe uma lista, é fundamental que se elabore uma lista das atividades que compõem o empreendimento. É isso que eu tinha citado anteriormente para vocês, né? Ora, tudo bem, vai ter esse empreendimento, mas espera aí, não é só a construção desse grande espaço, não. Se a gente for observar, vai ser necessário também um local de apoio, vai ser necessário, enfim, uma série de ações, né? Então, é fundamental, né, que estejam citadas, listadas, que sejam elencadas, que sejam lembradas. Ah, mas é tão pouco, professor, em cima daquilo maior que foi dito? Mas vocês imaginem, se forem negligenciadas muitas coisas, e às vezes não é uma questão de ser grande ou pequeno, mas que no conjunto ou determinada região, né, determinada área, a gente não precisa ir longe. Se a gente observar os noticiários, relativamente recentes, tem muito grupo aí interessado, né, em fazer, às vezes, pequenas construções em áreas preservadas, né? Alguns pequenos empreendimentos, vão ser pequenos porque, assim, é pouca gente que vai ter tanto dinheiro para poder frequentar, mas que a gente vai fazer umas pousadas, né? Em umas regiões nobres, alguns ambientes, né, que são santuários, mas olha que beleza, vou fazer daquele local né, absolutamente um local super atrativo para turistas. Então, a gente, é isso que é importante, a gente precisa de perceber que às vezes existem situações pequenas, né, até mesmo relativamente pequena monta, né? Não precisa ser grandes empreendimentos, mas que às vezes a construção de um casebre em determinado local já mereceria, né? Literalmente um estudo, porque aí sim, né? Depende muito do local, né? Ali, igual não sei se você se recorda, a gente já falou isso no iniciozinho, a gente não pode esquecer. Lá na primeira etapa, não são todos os projetos que precisam de uma avaliação de impacto ambiental, né? De uma maneira geral, são os grandes empreendimentos, ok?
Mas a gente tem que ter cuidado e atenção. Eventualmente, pequenos empreendimentos, né? Relativamente pequenos, proporcionalmente pequenos, mas em áreas preservadas, exige-se uma avaliação, né? Então, isso que é muito importante, esse cuidado. E às vezes são pequenos detalhes, pequenas brechas, né? Pequenas palavrinhas que parece que está diminuindo, né? Ah, mas pouco, vai fazer pouco. A alteração que vai provocar é mínima, né? Além de tudo, em se levar em consideração o local, além de tudo, também a gente tem que imaginar que tudo é o precedente que se abre. A partir do momento que acontece algo pequeno, mas um santuário, amanhã vai ser um outro empresário que também vai querer fazer algo pequeno naquele mesmo santuário. Depois, outro, e assim vai. Então, tem um pouco, até na hora que fala assim, de alguma forma, me fez aqui lembrar a apresentação quando o Vitor estava lá bravo, né, com aquele condomínio que foi fazendo, é tipo assim, vai fazendo um puxadinho, né? Vai aumentando a área, a construção, intervindo, né? A interferência cada vez maior. Então, por aí, né? A linha de raciocínio, às vezes é isso, eles vão tentando pequenas brechas, né? Então, isso aí também é fundamental dentro desse conceito, dentro dessa análise, dentro desse conjunto. Aqui, quando eu falei para vocês, é importante imaginar, né? Conhecer o projeto como um todo, né? Não é só, não, tá. Não tem problema não, olha, é construção de um shopping. Imagina, quem é que não sabe o que é um shopping, né? Mas não, ninguém, eventualmente, às vezes, teve a oportunidade anteriormente de acompanhar o que significa de fato esse empreendimento. Na maioria das vezes a gente conhece, sabe, como consumidor, como pessoa que chega ali, vai bater perninha, né? Mas é diferente. Esse conhecer ele é diferente. E conhecer as etapas, todas as etapas. Mas eu não sou engenheiro. Não, lógico, né? É nesse campo que você vai passear. Mas as etapas mesmo da construção mesmo física, elas são importantes para você imaginar o entra e sai de caminhão, o entra e sai de material, indivíduos ali relacionados, por exemplo, pessoas que vão trabalhar na construção, né? Enfim, uma série. Então, é por isso que a gente fala desse, literalmente, né, desse ciclo de vida do programa, tá? Para você imaginar em todo ele. É como se fosse um ciclo de vida, né? Onde você tem um início, onde você tem um crescimento, desenvolvimento, onde você tem um auge ali, né? E depois você tende, eventualmente, aí interferindo, tendo alteração ao longo desse processo. Então, quando a gente fala esse ciclo de vida do programa, é imaginar desde, né, o seu planejamento, a sua base, até mesmo, como eu falei com vocês depois, no seu encerramento. Mas ninguém começa pensando no encerramento. Nesse caso, é importante a gente parar e pensar também, né? Porque ele é motivo de eventualmente promover impactos, tá? Então, isso que a gente falou anteriormente, precisa, né, de ter esse conhecimento como um todo. Eu vou fazer o seguinte, eu sei que a gente está no nosso horário de intervalo, a gente vai parar por aqui, depois a gente volta, inclusive aí a gente vai fazer o Kahoot, tá bom? Que aí é bom que eu ouço um pouquinho da voz de vocês, que isso aí me faz falta. Beijão para vocês, a gente volta já já, tá bom? Tá bom, até. Até.